Você já se sentiu perdido, com a sensação de que falhou nas suas promessas? Talvez tenha sentido vergonha, achando que não é mais digno do perdão de Deus. Mas eu quero te contar uma história sobre um homem que, mesmo após falhar de forma profunda, foi restaurado pelo amor de Jesus. Hoje, vamos conhecer a trajetória de Pedro, o discípulo impulsivo que negou Jesus, mas foi restaurado para cumprir um propósito ainda maior. E essa história pode transformar a sua vida hoje. Mateus 26, 31, 35. Então disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mateus 26, 69, 75. Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E dali a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também, tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. João 21, 15, 19. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. A história de Pedro é um lembrete poderoso de que Deus não desiste de nós, mesmo quando falhamos. Pedro prometeu que nunca negaria Jesus, mas na hora da dificuldade, ele caiu. Talvez você também tenha feito promessas para Deus e falhou. Talvez tenha dito que jamais voltaria a cometer aquele erro, mas caiu de novo. Isso não significa que você está perdido para sempre. Quando Pedro negou Jesus, ele chorou amargamente. Aquele choro era um sinal de arrependimento genuíno. E quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi buscar Pedro. Ele o restaurou, não com acusações, mas com amor. Perguntou 3 vezes se Pedro o amava, uma vez para cada negação. Jesus não queria apenas perdoá-lo, mas queria que ele entendesse que ainda havia um propósito. Quantas vezes nós caímos e achamos que não há mais esperança, mas assim como Jesus restaurou Pedro, ele deseja nos restaurar também. Não importa o quão distante você tenha se sentido, ele está de braços abertos para recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração, quero te convidar a escrever amém nos comentários.
Isso é mais que uma palavra, é um ato de fé. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa saber que existe perdão e recomeço. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens como essa e lembre-se, Jesus não desiste de você, assim como não desistiu de Pedro. Ele te chama para recomeçar. Basta você aceitar o convite.